Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer essas bolsas sustentáveis que você pode transportar coisas de mercado, bem prática e também uma ideia bem legal para presente. Então vou ensinar vocês a fazer a bolsa na máquina de costura e depois ainda estilizar com o desenho que vocês quiserem. É super fácil de fazer, vocês vão fazer bem rapidinho esse projeto para quem está iniciando na máquina de costura. É uma ideia bem legal também para você treinar. E para esse projeto nós vamos precisar de uma tesoura, de um tecido um pouquinho mais grossinho, um algodão um pouco mais grosso. Pode usar também de repente restos de tecido de algodão que vocês tenham aí, mas que seja um pouquinho mais grosso do que o algodão comum. Vamos precisar de alfinete, agulha e também tinta para tecido. O alfinete a gente vai precisar desse alfinete simples e também desse outro que é comum. A gente vai precisar então de canetas para tecido ou então tinta para tecido, para a gente estilizar depois que tivermos terminado a parte da costura na máquina. Então, primeiramente vamos fazer a bolsa e para isso nós vamos utilizar aqui uma medida de 90 por 40 centímetros. Eu vou fazer a bolsa de uma vez só, então eu tenho aqui um pedaço mais ou menos de 90 por 40. Às vezes vocês não vão ter aí um tão grande, e aí vocês podem costurar para chegar no 90, porque se vocês forem usar resto de tecido, né? Vocês podem costurar para chegar no 90. E aí depois usa também da mesma forma um tecido só para poder fazer a bolsa. Também vocês podem mudar aqui o tamanho da bolsa que vocês querem fazer, isso é totalmente variável, tá, gente? Eu gosto desse tamanho porque é aquele tamanho ideal de bolsa de tecido que a gente compra por aí. Então, uma vez 90 por 40 centímetros, porque não vai ter forro, então vai ser só uma vez mesmo. Às vezes, se vocês também quiserem fazer de um tecido mais fino, corta duas vezes e aí vocês fazem como se fosse um forro. Para a alça vamos precisar de duas de 8 por 80 centímetros, tá? 80 centímetros porque é o tamanho que eu coloquei que fica confortável para mim, que dá para colocar no ombro todo. Talvez vocês também queiram um valor menor. Aqui é 8 centímetros porque nós vamos dobrar no meio e quando dobrar vai ficar mais ou menos 3 centímetros de largura a alça. Mas sempre lembre que precisa ser 2 de 8 por a altura que você quer. Às vezes vocês querem uma bolsa para carregar na mão também. Para começar, nós vamos começar fazendo as alças, porque depois que fizermos as alças, nós vamos juntá-la na bolsa e elas precisam já estar prontas. O meu tecido aqui, a gente vai juntar uma parte com a outra, vamos dobrá-lo bem ao meio. Esse tecido aqui, olha, ele até soltou um pouco de fio, mas agora a gente vai resolver isso na hora que eu dobrar aqui no meio. Aqui o meu tecido vocês não vão conseguir enxergar qual é o lado bonito com o lado bonito, porque é um tecido cru e ele é igual dos dois lados, então pra mim tanto faz. Mas no de vocês aí, vocês olhem qual é o lado mais bonito, às vezes vocês vão usar um resto de tecido que seja colorido, então vocês põem a parte bonita do tecido com a parte bonita. Vamos juntar aqui, vamos dobrar ao meio e ver se tá bem no meio mesmo. Deixar tudo pronto pra gente passar na máquina. E bem simples, nós vamos passar na máquina uma linha até o final aqui, ó. Sempre bem retinho. Não precisa ser muito no canto, tá? Por isso que a gente já cortou um tecido um pouco grande. Então pode ser um meio centímetro daqui da ponta. E depois nós vamos virar essa parte aqui. Então, por enquanto, não deixem fechado. Agora, para virar, é que nós vamos usar esse alfinete aqui. Como eu havia dito, ele ajuda bastante na hora de virar o tecido. Então, ó, vou enfiar só uma perninha dele aqui e vou atravessar ele por toda a alça que eu fiz. E aí ele auxilia muito, a gente vai empurrando e já vai virando o tecido. Cheguei aqui no final.
Vocês podem ver que agora a gente tem que acertar aqui essas pontinhas, tá vendo? Vamos grudando uma com a outra para ficar bem reto e certo. E vamos passar de novo a máquina aqui, agora bem no cantinho, dos dois lados. Assim ela vai ficar mais estruturada e também vai ficar com um acabamento melhor de alça mesmo. Olha, gente, então aqui eu fiz os dois lados, eu passei na máquina de costura e essa alça já está pronta. Olha que legal que fica, fica bem delicado, bem acabado o final e fica bem estável a alça da bolsa também. Eu acho que fica bem ordenado o trabalho e eu gosto que fique assim. Depois que você fizer nas duas alças, vamos partir então agora para a bolsa mesmo. Então, como eu disse para vocês, eu tinha tirado um pedaço bem grande de tecido. E agora a gente só vai juntar aqui, ó, um lado com o outro desse tecido e vamos passar na máquina de costura. Às vezes vocês não vão ter esse lado aqui, é só passar os dois lados na máquina de costura sem problema. Então, vamos passar tanto a parte de baixo aqui, quanto a do lado, porque depois a gente vira o trabalho pela parte aqui de cima. Vamos passar aqui. Esse canto deixo por enquanto. E aí é bem fácil essa primeira parte. Ó, aqui eu deixei então aberto, passei toda a máquina aqui nessa extensão. E aqui eu deixei também uma parte pra gente poder, pra vocês verem que aqui é a parte de cima. Então, essa vai ser a parte de cima da bolsa. Se vocês forem fazer um forro, alguma coisa assim, aí teria que trabalhar agora no forro. Eu não vou fazer forro, vou virar aqui e vou esticar essa parte aqui da costura que ficou junta, ó. Então, eu vou deixar ela bem junta aqui. Vou esticando ela até o final. E vamos passar a máquina aqui. Não precisa ser muito próxima da borda. Aqui pode ser mais ou menos um meio centímetro. Pra gente fazer o quê? Um acabamento aqui, ó. Não fica aparente essa partezinha da costura de dentro. Então, a gente vai passar, se o seu deu aqui, ó, você vai passar um pouco a mais, tá? Então, aqui você vai fazer. Pra dar o arremate e ficar bem organizadinho, não aparecendo essa parte aqui que a gente costurou, ó. Que a gente uniu. Isso é importante também no resultado final da bolsa, fica legal. Pra não aparecer aqui, então, a gente fecha e mais ou menos um meio centímetro a 1 centímetro, dependendo do tamanho que ficou esse aqui, vocês vão passar a máquina. Do outro lado, a mesma coisa. Para ficar bem ordenado. E olha, gente, o resultado é esse. Fica assim, tá vendo, ó? Não fica muito distante e fica muito bonito a finalização. Fica bem organizado. E a gente por dentro não consegue ver a parte que foi costurada. Então fica muito caprichado, né? Eu acho. Aqui, se vocês quiserem virar para ver como ficou, se a costura ficou ok. Ó, ficou tudo certinho. E aí, essa parte aqui ficou aqui, tá vendo? Essa é uma dica aí pra vocês na hora de fazer o acabamento. Aqui ficou um pouquinho dessa desfiada do tecido, ó. Aqui eu vou cortar depois com a tesoura pra ficar bem certinho.
Agora pode tirar, não tem problema que não vai desfazer o tecido. Agora a gente vai esconder esse canto e fazer também as alças. Então, eu virei o trabalho e a parte bonita do tecido está aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vou dobrar aqui e dobrar mais uma vez. E aí nós vamos passar a máquina. Assim ele vai ficar bem firme e acabado. Então você mede meio centímetro e depois mais 1 centímetro e dobra. Se for difícil para vocês passarem a máquina 2 vezes assim com ele dobrado, então você dobra meio centímetro, faz a marcação e passa só essa parte. E depois vira de novo mais 1 centímetro e passa. Daí vai ficar mais firme e mais certinho. Então, olha, aqui tá a partezinha que eu dobrei, fica invisível, e aqui a outra parte que eu passei na máquina. Então, eu passei uma vez só. E aí vocês podem ver que fica um acabamento muito legal, fica bem profissional, fica certinha a bolsa, né, costurada. Agora a gente vai colocar, então, as alças e vamos colocá-las aqui. Você pode colocar assim mais aberta ou mais no meio. Eu prefiro ir pelo clássico e vou colocar ela bem aqui no meio. Para isso eu vou ter que medir a bolsa na metade, eu deixo dobrar aqui. E sabendo bem aqui a metadezinha da bolsa, a gente marca e coloca as alças bem certas e não fica uma disforme da outra, ó. Então aqui eu vou colocar as alças. Venho com o alfinete e vou marcar. Isso é importante também para dar um aspecto visual depois certinho e que fique bonito. Então vou marcar aqui. Então, marcado onde que vão ficar as alças, certinho, batido aqui com o meio. Eu vou colocar elas aqui. E as alças nós podemos prendê-las assim, ó. Depois eu viro e aí eu termino aqui a costura dela. Importante a gente sempre esconder essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha a gente sempre vai ter que virar e colocar aqui. Você pode passar na máquina de uma vez só aqui ou costurar da primeira vez e bater depois. Aqui você também pode prender ela por dentro, se vocês quiserem, e aí passa na máquina por aqui. Mas é importante que você sempre faça esse acabamentozinho aqui, para não ficar aparente essa parte aqui da alça, tá? Você também pode colocar ela nessa altura, ou colocar aqui por dentro, ou colocar de repente maior. Você mede direitinho onde você quer colocar e tenta alinhar com essa costura que já tem aqui. Você pode colocá-la mais para baixo, fazer uma coisa mais diferente, né? E você alinha com a costura por aqui para reforçar. Eu vou fazer bem clássica, eu vou colocar aqui mesmo e passar a máquina aqui. Então, gente, eu fiz um pequeno quadrado e reforcei, ó, com um X nesse quadrado que eu faço em volta da parte da alça, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, para ficar bem firme. E eu gostei do resultado, eu acho que é uma altura boa e vocês façam isso também, porque assim reforça e não é qualquer peso que vai tirar a alça da sua bolsa, ó. Ela fica bem firme e fica com um acabamento, ó, bem bom também. Então a primeira parte desse projeto que eu vim mostrar para vocês está pronta, que é a bolsa. Agora nós vamos fazer então a estilização. E isso também é bem fácil de fazer. Você já pode dar a bolsa assim, é um presente bem legal, bem clássico. E agora, mas vocês podem caprichar um pouco mais e fazer um desenho também, que é uma ideia bem legal.
Eu comprei, gente, essas canetas para tecido e elas são bem interessantes. Eu não sei se vocês vão achar uma igual aí para vocês. Essa aqui, ela pode ser lavada até 40 graus, então não vai sair depois. É claro que ela tem umas regras aqui, você tem que pintar e depois esperar um tempo para secar. Isso deve variar também de caneta para caneta, então vocês sigam as regras direitinho da caneta que vocês comprarem, ou vocês podem também de repente usar outro tipo de coisa. Veja também se ela é lavável e se ela não desmancha, se tiver que ser lavada, né? E qual a temperatura que pode ser ideal. Vocês podem usar tinta acrílica ou tinta para tecido mesmo. Só sigam os procedimentos para esperar secar e tudo mais. Mas é basicamente isso. Daí, para fazer o desenho, é bem legal, gente. Eu peguei ideias na internet. Então, peguem ideias que vocês queiram na internet. Numa folha 4 mesmo vocês imprimem. E aí, vocês podem usar de molde na bolsa. Eu vou mostrar para vocês como. É só a gente colocar por trás do tecido. E aí, fica o desenho pra gente fazer. Então, aqui, eu coloquei o desenho que eu achei na internet. Eu achei ele bem legal. Prendi com alguns pregadores, utilizando um papelão mais firme. Aqui, na verdade, é uma prancheta. Vocês podem utilizar um papelão, alguma coisa assim. E aí, nessa prancheta, eu coloquei alguns pregadores e coloquei a folha 4 de um desenho que eu imprimi da internet mesmo. E agora é só eu utilizar esse molde e fazer o desenho na bolsa. Olha, tem que estar um lugar bem firme para o traço ficar contínuo, certo? E agora eu vou passar com a caneta. Bom, gente, esse é o resultado da bolsa pronta e agora feita com desenho. Olha que legal que ficou, fica muito linda, muito simples, mas também muito linda, né? Eu gostei bastante do resultado. Na internet vocês têm bastante ideias legais. Eu fiz esse pandinha também, ó, usando um molde da internet e com um pouco de tinta. E eu achei uma ideia bem infantil, bem legal também, se você for dar para uma criança ou alguém mais novo, assim. Eu gostei desse daqui. E também esse aqui, eu peguei várias ideias também no Pinterest, se vocês quiserem ideias de, assim, figuras e tal. É isso, eu achei super prático e uma ideia muito legal e fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das instruções. Espero que vocês não achem tão difícil fazer e depois me contem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Se vocês fizeram em casa e se vocês têm alguma outra ideia do que a gente poderia fazer, trazer aqui pra vocês, que vocês gostariam que a gente ensinasse a fazer na máquina de costura. Espero vocês no próximo vídeo do canal. Não esqueçam de deixar o seu like. Até lá! Tchau!